Nos dias de hoje é comum ouvirmos frases como tudo é mídia, transformam qualquer fato em um circo ou vivemos na era da espetacularização dos acontecimentos. E com tantas opções de comunicação parece que essa ideia faz sentido. Mas será que essa é uma característica exclusiva dos tempos modernos? A resposta é não. Como eu costumo dizer, o ser humano é cíclico, mudamos apenas a forma de repetir os mesmos padrões. E por que eu tô falando isso? Porque hoje vou contar a trajetória de um ator do cinema mudo de Hollywood dos anos 1920, cuja vida e morte se tornaram o que podemos chamar de uma verdadeira espetacularização. Ele não foi exatamente um grande ator, mas se tornou um astro imenso. O primeiro Latin Lover, um ícone romântico adorado pelos fãs e um homem cheio de mistérios. Ah, e tem mais, dizem que ele possuía um anel amaldiçoado. Será verdade? Vamos descobrir juntos. Mas antes, já aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma das nossas incríveis histórias e viagens pelo tempo. Tem vídeo novo toda terça-feira. Considere também se tornar um membro do canal, juntando-se aos mochileiros, desbravadores ou viajantes do tempo que ajudam esse projeto a crescer. E se não der, sem problema, só de assistir, curtir, compartilhar, você já nos ajuda muito. E se a opção hypar o vídeo aparecer para você, não esquece de clicar, isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Eu sou Vanessa Silva, historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos conhecer Rodolfo Valentino, o ícone de uma geração, e desvendar os mistérios que cercam a sua vida e seu suposto anel amaldiçoado. Esse tema foi sugerido pela inscrita Letícia Oliveira. Muito obrigado, Letícia. Eu achei muito interessante e espero que você, assim como todos vocês outros, gostem também. A história de Rodolfo Pietro Filiberto Raffaele Guglielmi, mais conhecido como Rodolfo ou Rudolf Valentino, começa em 6 de maio de 1895 em Castellaneta, uma pequena comuna na região de Apulia, na Itália. Filho de Giovanni Guglielmi, um respeitado veterinário, e Gabriela Barbin, uma francesa nascida na Lorena, Rodolfo cresceu em um lar que misturava culturas e influências diversas. Desde jovem, tinha uma personalidade marcante. Ele gostava de contar que era descendente de aristocratas, acrescentando os sobrenomes pomposos de Valentina d'Antógula ao seu nome. Mas esses títulos nunca apareceram em seus documentos oficiais, nem na certidão de nascimento, nem na de batismo. Quando Rodolfo tinha apenas 9 anos, sua vida deu uma guinada. Sua família deixou Castellaneta e se mudou para Taranto, onde Giovanni, seu pai, planejava expandir sua carreira dedicando-se à pesquisa sobre a malária. Mas, tragicamente, o destino mudou os seus planos. Durante suas pesquisas, Giovanni contraiu a própria doença que esperava ajudar a erradicar e faleceu no ano seguinte. Apesar da perda precoce do pai, este havia pensado no futuro dos filhos. Ele contribuiu para um fundo que permitiu que Rodolfo estudasse em uma escola especial após sua morte. Assim, aos 12 anos, Rodolfo foi enviado para Perugia, na região da Úmbria, onde ingressou em um colégio renomado, uma escola técnica voltada para órfãos de profissionais de saúde. A instituição preparava jovens para carreiras práticas, como mecânicos, engenheiros e contadores. Mas os dias de estudante em Perugia foram curtos e tumultuados. Indisciplinado, o inquieto Rodolfo acabou se envolvendo em problemas que encerraram sua jornada por lá de forma nada gloriosa. Quando a notícia de que Rodolfo seria expulso chegou à sua mãe, ela tomou as rédeas da situação, o tirou do internato e, percebendo sua paixão por barcos e sua habilidade em consertar motores e máquinas, algo que havia aprendido em Perugia, decidiu que ele tentaria a admissão em uma escola técnica naval em Veneza. Rodolfo passou no exame escrito, mas o exame físico foi uma barreira intransponível. Para um jovem de apenas 15 anos, a rejeição foi um golpe duro. Mas sua mãe não permitiu que ele desistisse. Incentivado por ela, Rodolfo se inscreveu em uma escola de agricultura em Nervi, um bairro da cidade de Gênova. Lá ele conseguiu se formar, mas mesmo com o diploma em mãos, o emprego tão sonhado nunca chegou. De volta a Taranto, Rodolfo passava os dias vagando pelas praças e pelo cais, e as noites em busca de algo que o animasse. Ele encontrou refúgio no mundo artístico,
acompanhando de perto as apresentações de uma companhia de operetas que se apresentava na cidade. Foi nesse período que duas paixões começaram a despertar em sua vida: os carros e a dança. Rodolfo movia-se pela pista de dança com uma graça natural, chamando a atenção por sua elegância e habilidade rítmica. Aos 17 anos, ele percebeu que sua destreza como dançarino conquistava o coração das mulheres. Além disso, sua cortesia, uma característica que ele valorizava profundamente, o destacava, mas também fazia com que se sentisse deslocado em Taranto, onde suas qualidades pareciam passar despercebidas. Em 1912, ainda com 17 anos e alimentado pela herança deixada por seu pai, Rodolfo decidiu partir. De trem foi para Paris, onde se encantou pela vibrante cena cultural da Cidade Luz. Lá, ele frequentou cafés, onde o tango argentino e a dança apache dominavam as pistas. Foi amor à primeira vista. O tango o envolveu, marcando para sempre sua conexão com a música, a dança e o estilo de vida que o acompanhava. Mas a aventura em Paris não durou muito. Quando o dinheiro acabou, Rodolfo telegrafou para sua mãe pedindo ajuda financeira. Com o reforço recebido, partiu para Monte Carlo, atraído pelo glamour e pelas promessas de fortuna. Porém, o destino lhe pregou outra peça. Perdeu tudo no jogo. Sem alternativas, Rodolfo retornou à Itália, onde retomou a vida ociosa e sem propósito que tanto o frustrava. Foi então que sua família interveio. Preocupados com o futuro do jovem, convenceram-no de que era hora de buscar novos horizontes. E assim, aos 18 anos, ele embarcou no vapor SS Cleveland rumo a Nova York. Chegar aos Estados Unidos, no entanto, não significava um recomeço fácil. Com o dinheiro que trouxe rapidamente se esgotando, Rodolfo precisou se virar. Ele trabalhou onde conseguia, como garçom, lavador de carros e até realizando pequenos serviços de rua. Foi nesse contexto que surgiu a oportunidade de dançar no Maxim's Restaurante Cabaré, comandado pelo suíço Julius Keller. No Maxim's, Rodolfo começou como taxi dancer, dançando com mulheres que pagavam por companhia na pista. Paralelamente, ele oferecia aulas particulares em um quarto no andar de cima do restaurante. Sua habilidade e carisma na dança rapidamente chamaram a atenção. Os aplausos e elogios eram constantes e não demorou para que ele fosse promovido a uma posição mais destacada como dançarino de exibição, ganhando visibilidade e respeito no ambiente boêmio. Essa combinação de talento e determinação começava a traçar o caminho que o levaria ao estrelato. Mas ainda havia muito por vir. Ao longo da sua jornada, Rodolfo começou a fazer contatos no mundo do teatro e seus primeiros passos no cinema, ainda de forma modesta. Ele trabalhava como figurante, conhecido na época como Movie Dress Extra, trazendo seu próprio figurino e ganhando $5 por dia de filmagem. Foi nesse período que ele começou a entender como os filmes eram feitos e a conhecer atores e diretores. Embora não se saiba exatamente qual foi sua estreia na tela, acredita-se que seu primeiro papel como figurante tenha sido como um cosaco russo no filme da Vita Graf, My Official Wife, em 1914. Nos anos seguintes, ele continuou aparecendo em pequenas produções como The Quest of Life, em 1916. Em 1917, atuou em Seventeen, The Foolish Virgin e no seriado Pátria. Apesar de modestos, esses papéis deram a ele a experiência e abriram portas para futuros projetos. Enquanto isso, Rodolfo continuava brilhando na pista de dança. Além de se apresentar no Maxim's, ele dançava no prestigiado Knickerbocker Hotel, onde fez parceria com Mae Murray, que mais tarde seria a estrela do filme A Viúva Alegre, em 1925. Foi também nessa época que Rodolfo começou a dançar com Bonnie Glass, uma renomada dançarina de salão, depois que o parceiro dela, Clifton Webb, deixou a dupla. Juntos, Rodolfo e Bonnie se apresentaram em clubes badalados como o Café Montmartre e o Che Fisher, ambos abertos por ela. Quando Bonnie se aposentou, ele formou uma nova parceria com Joan Sawyer, uma estrela de dança de exibição. A dupla viajou por várias cidades, alcançando o ponto alto de suas apresentações ao dançar para o presidente Woodrow Wilson em Washington. Essa fase da vida de Rodolfo não só fortaleceu suas habilidades como artista, mas também o colocou em contato com o público cada vez maior. E isso tudo foi apenas a introdução para a fama que estava prestes a alcançar. Durante esse período da sua vida, Rodolfo cruzou o caminho de Bianca de Saulles, uma socialite chilena muito rica e infeliz em seu casamento com o empresário John de Saulles. Não se sabe ao certo se os dois tiveram um relacionamento romântico, mas Rodolfo tomou o partido de Bianca quando o marido pediu o divórcio.
chegando a testemunhar a favor dela. Essa decisão acabou custando caro. Após o divórcio, John DeSaules, que tinha conexões políticas influentes, usou seu poder para implicar Rodolfo em um escândalo. Ele foi preso ao lado de uma cafetina chamada Senhora Times sobre a acusação de serem sócios em um bordel e de subornar um policial. As provas contra ele eram frágeis, mas o caso foi amplamente divulgado. Rodolfo pagou fiança e foi liberado, mas o dano à sua reputação já estava feito. O golpe final veio pouco tempo depois, quando Bianca matou seu ex-marido durante uma briga pela guarda do filho do casal. Temendo ser chamado a depor em outro julgamento sensacionalista, Rodolfo decidiu sair de Nova York. Sem perspectivas, ele se juntou a um musical itinerante chamado The Masked Model, que acabou o levando para a Califórnia. No espetáculo, Rodolfo começou de baixo, ocupando um papel secundário e atuando como substituto do ator principal. Por razões desconhecidas, ele deixou o elenco em algum momento e permaneceu em São Francisco, e esse período foi um divisor de águas em sua trajetória. Apesar das dificuldades, Rodolfo se manteve resiliente, dando os primeiros passos rumo à reinvenção que o levaria ao estrelato. Sem perspectivas, Rodolfo voltou ao trabalho como taxi dancer e professor de dança, mas também tentou vender títulos de crédito. Porém, com o alistamento militar em junho de 1917, o interesse do público estava voltado para o bônus de guerra, e suas vendas fracassaram. Ele até cogitou se juntar ao Royal Canadian Flying Corps, graças às aulas de voo que havia feito em Nova York, mas foi rejeitado por questões físicas. Ainda em São Francisco, durante as filmagens de A Intrépida Americana em 1917, um reencontro mudou sua sorte temporariamente. Ele reencontrou Norman Carey, um antigo colega da escola de aviação, que o ajudou financeiramente e o apresentou a outros contatos importantes nos estúdios de cinema. Apesar disso, os papéis continuaram escassos e Rodolfo voltou a brilhar nas pistas de dança, substituindo o parceiro de Fanchon, da dupla famosa Fanchon e Marco, em suas apresentações no Tats Café em Los Angeles. Até que, finalmente, começou a conseguir pequenos papéis no cinema. Entre 1918 e 1920, Rodolfo atuou em diversos filmes, como a sensação social Virtual Sinners e Olhos da Juventude. Durante esse período, seu nome passou por várias alterações nos créditos, incluindo Rodolfo de Valentina, Rudolf Valentino e Rodolfo de Valentino. E isso refletia tanto seu charme quanto a busca por uma identidade artística que o tornasse marcante. Embora esses papéis ainda fossem modestos, eles representavam o início de uma carreira que logo o tornaria um dos maiores ícones do cinema mudo. Durante esse período, Rodolfo teve alguns momentos marcantes. Ele se apresentou como dançarino ao lado de Carol Dempster em um prólogo do filme O Tambor da Vitória. Foi também quando conheceu Jean Acker, uma jovem atriz da Metro. O casamento deles rapidamente se tornou alvo de fofocas em Hollywood. Na noite de núpcias, Jean teria trancado Rodolfo para fora do quarto, declarando que o casamento havia sido um erro terrível. Desolado e confuso, Rodolfo mergulhou no trabalho para superar o fracasso matrimonial. O papel que começou a mudar a sua sorte surgiu no filme Olhos da Juventude. Ele interpretou Clarence Morgan, um elegante parasita de cabarés contratado para comprometer uma mulher virtuosa em uma armadilha planejada pelo marido dela. Embora fosse uma participação breve, a atuação de Rodolfo chamou a atenção da roteirista Johnny Mathis, que percebeu seu potencial para papéis de destaque e começou a planejar algo maior para ele na Metro Pictures Corporation. Ao descobrir que a Metro havia adquirido os direitos do best-seller de Vicente Blasco Ibáñez, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Rodolfo viu a oportunidade. A trama incluía passagens na Argentina, com destaque para o tango, o que parecia perfeito para ele. Ao se apresentar no estúdio, ficou surpreso ao saber que Johnny Mathis estava à sua procura. Ela acreditava que ele era o ator ideal para interpretar Júlio Desnoyers. O filme, lançado em 1921, foi uma produção monumental, $1 milhão investidos, 6 meses de filmagens, 12 assistentes de direção, 14 cinegrafistas e milhares de figurantes. A decisão ousada de Johnny Mathis de escalar um ator pouco conhecido como protagonista ao lado de Alice Terry provou-se certeira. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando $4 milhões e catapultando Rodolfo Valentino ao estrelato. Ele se tornou o chamado The Great Lover do cinema, o grande amante, o primeiro ídolo romântico da tela. Em 1921, ainda na Metro, Valentino estrelou outros filmes que o consolidaram como astro. Alguns deles foram Corações Cegos,
Dama das Camélias e Eugênia Grandet, esse último baseado no romance de Honoré de Balzac. Já acreditado como Rudolph Valentino, o ator seguia uma trajetória de sucesso crescente. Eugênia Grandet foi de fato um dos melhores trabalhos de Valentino em 1921. O filme, embora menos espetacular que Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, se destacou pela sua abordagem intimista e emocional. Uma das cenas mais memoráveis é a chegada de Charles Grandet. As famílias estão vestidas de forma simples e quando a porta se abre, Valentino surge com um terno impecavelmente cortado, um chapéu coco suave, fumando um cigarro e carregando uma bengala. A cena é cuidadosamente prolongada para que o público tenha tempo de admirar sua postura elegante e o estilo refinado do personagem, confirmando seu status de grande amante e conquistador. Durante a filmagem de Dama das Camélias, Valentino se apaixonou por Natasha Rambova, uma estilista e diretora de arte exótica responsável pelos figurinos e cenários. Embora fosse uma talentosa bailarina e profissional criativa, Rambova acabou tendo um impacto negativo na carreira de Valentino. Seu comportamento exigente nos estúdios e sua interferência nas escolhas profissionais de Valentino distorceram seu julgamento e afetaram sua imagem. Esse relacionamento turbulento culminou em um divórcio em 1925. Descontente com o seu contrato na Metro, Valentino se transferiu para a Famous Players Lasky, que mais tarde se tornaria a Paramount. Lá, ele estreou em Paixão de Bárbaro, onde interpretou o Sheikh Ahmed Ben Hassan, um personagem que sequestra e maltrata a inglesa Lady Diana no deserto do Saara. Embora o filme tivesse uma trama exagerada e cenas um tanto ridículas, o carisma e a sensualidade de Valentino tornaram o papel memorável. Paixão de Bárbaro foi sem dúvida um dos maiores sucessos de Valentino. Teve ali alguns outros sucessos, porém seu próximo filme, O Jovem Rajá, foi um fracasso. Descontente com a produção de filmes de baixa qualidade, Valentino começou a se rebelar contra a Famous Players, exigindo mais controle artístico. Ele processou o estúdio, que devido ao seu grande valor comercial, contestou a ação e tentou mantê-lo sob contrato. Enquanto outros estúdios, como a Goldwyn Pictures, o cortejavam para papéis importantes, como Ben-Hur, a Famous Players conseguiu restringir Valentino judicialmente, impedindo-o de atuar em outros projetos. Mas o tribunal permitiu que ele aceitasse outros tipos de trabalho fora da atuação. Em 1922, Valentino conheceu George Oman, que o convenceu a participar de uma turnê promocional como dançarino, junto com Natasha Rambova, para divulgar a marca de cosméticos Mineralva Beauty Clay Company. Durante essa turnê, eles atuaram como juízes em concursos de beleza. Oman também se tornou o administrador financeiro de Valentino e intermediou um acordo com a Famous Players e uma nova companhia chamada Ritz-Carlton Pictures. Esse acordo fez com que Valentino cumprisse o restante do seu contrato com a Famous Players, estrelando em 2 filmes, Monsieur Bouquet e O Pecador Divino, e depois passasse a trabalhar com a Ritz-Carlton. Porém, tanto esses filmes quanto o filme na Ritz-Carlton Cobra decepcionaram. Depois disso, os últimos filmes, A Águia, de 1925, e O Filho do Sheik, de 1926, distribuídos pela United Artists, são considerados os melhores da sua carreira, ao lado de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse e Eugênia Grandet. Após a estreia de O Filho do Sheik, ainda em 1926, Rodolfo Valentino, aos 31 anos, morreu subitamente de peritonite, decorrente de uma ruptura de úlcera. Sua morte gerou uma comoção global, com relatos de fãs que tiraram a própria vida por causa da sua morte, como Agatha Heard e Peg Scott, que foram encontradas segurando fotografias de Valentino. O velório de Valentino atraiu uma multidão de cerca de 100 mil pessoas, causando tumultos e confrontos com a polícia. A comoção ainda continuou por outros anos, com uma misteriosa figura chamada Mulher Vestida de Preto, que às vezes era mais de uma, aparecia em sua sepultura até a década de 1950. Mas ainda falando um pouco do funeral, foi um evento muito marcante, com uma grande agitação e até uma revolta entre os admiradores que brigavam para ver o caixão. Curiosamente, 4 guardas de honra vestidos de preto, supostamente enviados por Benito Mussolini, o ditador italiano, foram vistos ao lado do caixão, mas investigações posteriores revelaram que eram funcionários contratados pela funerária como parte de uma ação publicitária para atrair atenção para o evento, e essa ação ficaria ainda mais bizarra, porque tinha mais drama envolvido na morte de Rodolfo Valentino.
Ao que tudo indica, recentemente, perto dessa data, ele teria iniciado um romance avassalador com Pola Negri, que ficou devastada pela sua perda. Ela desmaiou ao se despedir do caixão e, ao ser reanimada, revelou que Valentino a havia proposto casamento. Declarou-se viúva e desmaiou novamente diante de uma enorme decoração floral que ela enviou para a funerária. Valentino foi enterrado em Hollywood, onde ele se consagrou como estrela. Sua jornada até lá foi marcada por uma despedida emocionante de milhares de fãs que o acompanharam durante 5 dias de viagem de trem. Em Hollywood, uma segunda cerimônia de despedida foi realizada, com Pola Negri novamente presente e desmaiando várias vezes para o deleite dos fotógrafos, e ao que tudo indica, essa atuação de Pola Negri fazia parte da ação publicitária. A identidade da misteriosa mulher de preto que visitava seu túmulo todos os anos nunca foi confirmada, mas muitos especulam que se tratava de Dietra Flame, uma jovem que havia sido visitada por Valentino no hospital quando tinha apenas 14 anos. Flame prometeu visitar o túmulo de Valentino anualmente, mantendo uma conexão com o ator até o fim. Apesar de toda a exploração midiática do funeral, parece que ao menos uma pessoa realmente se importava com o trágico fim do grande ícone do cinema mudo. E por último, ficou faltando que história é essa de Anel Amaldiçoado. A história do Anel de Valentino, conhecido como o Anel do Destino, é um mistério e uma das lendas que se espalhou após sua morte. E eu vou reforçar aqui que claramente nenhum desses acontecimentos tem qualquer comprovação factual de relação com o anel. São apenas meras coincidências que incendiaram a imaginação humana e vou relatar aqui somente por ser um fato curioso. O anel, simples, feito de prata com uma pedra semi-preciosa, foi comprado por Valentino em São Francisco. Segundo a história, o dono da loja teria alertado Valentino de que o objeto estava amaldiçoado e que não queria vendê-lo. Mas o ator, aparentemente cético sobre a maldição, o comprou assim mesmo. Valentino usou esse anel durante as filmagens de O Jovem Rajá, que foi também um dos seus maiores fracassos. Após a morte do ator, o anel teria ficado com Pola Negri, sua namorada, que ficou com o objeto como lembrança do seu amor. No entanto, logo que recebeu, Negri adoeceu. Embora não tenha morrido, mas sua carreira em Hollywood sofreu um grande revés enquanto ela se recuperava. Após sua recuperação, Pola Negri supostamente decidiu passar o anel para o cantor Russ Colombo, mas ele também teve uma morte precoce, vítima de um acidente repentino. A morte de Colombo reforçou ainda mais a aura de maldição que envolvia o tal anel, alimentando a lenda sobre sua suposta ligação com o destino trágico daqueles que o possuíam. A história do Anel do Destino de Valentino continuou a se desdobrar de maneira cada vez mais misteriosa e trágica. Mais uma vez, na casa da suposição, o anel teria ido para as mãos de Joey Cassino, um amigo de Russ Colombo. O anel então teria sido colocado sob uma redoma de vidro, mas Cassino, seduzido pela beleza do objeto, acabou usando por um único dia e foi suficiente para se tornar a próxima vítima da suposta maldição. Uma semana depois, ele se envolveu em um atropelamento fatal de caminhão. A crescente série de tragédias envolvendo o anel fez com que ninguém acreditasse mais que fossem apenas coincidências. O irmão de Joey, Del Cassino, teria herdado o anel e, ciente da sua fama maléfica, decidiu trancá-lo em um cofre na sua casa, acreditando que isso impediria qualquer maldição. Porém, a sequência de fatalidades não cessou. Poucas semanas depois, a casa de Del foi invadida por James Willis, que acabou sendo surpreendido pela polícia durante o assalto. Willis foi morto no local e no bolso dele os policiais teriam encontrado o infame anel de Valentino. O anel foi novamente devolvido ao cofre, mas a sua aura de maldição seguiu firme. A história do Anel do Destino ganhou uma nova reviravolta quando o diretor Edward Small, em 1938, interessado em fazer um filme sobre a vida de Rodolfo Valentino, teria recuperado esse anel, e Small contratou um ator novato chamado Jack Dunn para interpretar o astro. Mas, supostamente, após usar o anel durante as filmagens, Dunn faleceu 2 semanas depois de uma doença no sangue. Mais uma vez, todos esses acontecimentos são supostos acontecimentos e não existem documentações ou fatos. São apenas lendas contadas no boca a boca. Após todos esses acontecimentos, o destino do anel se tornou incerto.
ele teria sido guardado em um banco de Los Angeles e seu status permanece desconhecido até os dias de hoje. E aqui chegamos ao fim de mais uma história fascinante, cheia de mistério, tragédia e lendas que continuam a cativar o imaginário coletivo. A trajetória de Rodolfo Valentino e o enigma do Anel do Destino mostram como as espetacularizações sempre existiram, tanto em torno da vida de estrelas como na construção de narrativas que mesclam o real com o fantástico. A busca por explicações para tragédias e coincidências muitas vezes leva à criação de mitos que se perpetuam e se tornam parte da nossa cultura. Em tempos de grandes personalidades, a necessidade de transformar os acontecimentos em algo mais grandioso ou misterioso parece algo quase inevitável. Agora me conta o que é que você achou dessa história. Acredita em maldições ou acha que é apenas fruto da imaginação? Gosto muito de saber as experiências e opiniões de vocês. Adoro ler o que vocês têm a dizer. Se gostaram desse conteúdo, deixem aquele like e compartilhem com quem também possa se interessar. E se ainda não se inscreveram no canal, aproveite para se inscrever agora. Na descrição do vídeo deixei as fontes usadas para compor o roteiro de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Letícia, pela sugestão do tema. Eu fico por aqui. Uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história.